Olá a todos, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro, um estudo de caso, dessa vez de arquivos. Este vídeo está sendo gravado para a disciplina de Sistemas Operacionais, regida pelo professor Douglas Vera, da UFRPE, tá? Quem vos fala é o aluno Eric José. E no nosso encontro de hoje, nós estaremos fazendo a introdução ao sistema de arquivos do sistema operacional. Iremos ver um pouco da tabela dos SOs, a demonstração do funcionamento, os comandos principais e os relevantes dentro de arquivos, e algumas considerações finais apresentando suas vantagens e desvantagens levantadas no estudo, tá? Vamos iniciar fazendo a introdução ao sistema de arquivos dentro dos sistemas operacional, tá? O sistema operacional que eu escolhi para essa aula é o Windows 10, porém, caso você utilize o Windows 11, que está sendo o meu caso aqui, as atividades elas são compatíveis também, tá? Mas o foco em si está sendo o Windows 10 para as vantagens e desvantagens de algumas configurações. É, um sistema de arquivos é um conjunto de estrutura lógica, né, de rotina, que permite ao sistema operacional controlar os acessos ao HD. Vários sistemas operacionais eles utilizam diversos tipos de sistema de arquivos, né? E conforme a capacidade vai crescendo, vai aumentando a produção de massa em dados, o volume dos arquivos tende a aumentar também. E essa tarefa ela torna mais complicada e exige mais ainda do sistema de arquivos para que seja mais complexo e robusto e que seja também de fácil utilização, né, para o SO. Existem diversos sistemas de arquivos diferentes, que vão desde o sistema como o FAT16, que ele utiliza-se em cartões de memórias normalmente, até o sistema como o NTFS, o X3 e o RAID-FS, tá? Que incorpora recursos mais avançados. Dentro do Windows 10 e do Windows em geral, ele utiliza-se mais o FAT16, o FAT32 e o NTFS, tá? O FAT16 é bem mais antigo, chega a ser até um pouco mais escasso, ele é do tempo lá do MS-DOS, enquanto o NTFS é o mais completo atual que tem para o Windows. Ele usa-se da abstração de letras e unidades do nível, tá, de usuário para extinguir um disco ou partição do outro. Aí, por exemplo, o caminho C2.Windows representa um diretório Windows na partição representada pela letra C. A unidade C é mais comumente utilizada para a partição primária, tá? Na unidade do HD, na qual o Windows ele normalmente é instalado. E meio que se tornou uma tradição fazer a partição primária ser dentro do Windows C, do Windows, tá? No locatório C. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente vem aqui em nosso computador, tá? Ele diz que o Windows, ó, ele está num disco C, então esse C dois pontos aqui é o caminho. E se a gente vem aqui na propriedade dele, ó, ele vai dizer que o sistema de arquivo é do tipo NTFS, qual é o espaço usado, o espaço livre, qual é a sua capacidade e o tipo, tá? No caso aqui está sendo um disco local. Agora a gente vai usar a tabela lá que o professor nos passou da tabela do sistema operacional para a gente dizer alguns pontos importantes sobre o sistema operacional que nós escolhemos, tá? Quais são os dados que descrevem um arquivo, como por exemplo nome, data de criação, etc. E também o que é que distingue de um diretório, tá? Para o arquivo, ele utiliza-se lá das propriedades, ele tem um nome, tem um tipo de arquivo, com que ele abre, qual o local, o tamanho, tamanho em disco, quando é que ele foi criado, modificado, seu último acesso, para quem ele é atribuído. E para o diretório ele tem o nome, o tipo local, o tamanho em disco, quantos arquivos contém e a data de criação e os seus atributos, tá? Aqui está um exemplo, ó, a gente pode ir no botão direito do arquivo ou diretório e depois ir em propriedades. Vamos lá para a gente ver como é que fica. Eu estou com aqui um arquivo do tipo JPEG.
Se eu clicar com direito e vier aqui em propriedades, ou você pode vir aqui em mais opções e também vir em propriedades, ele diz o tipo de arquivo, que é um ponto .jpg, tá? Com o que ele abre, ele pode abrir com fotos, mas eu posso alterar aqui, dizer qual ferramenta eu vou querer que eu abra esse arquivo. De onde é que ele está localmente, tá? Se passar aqui o mouse, ele vai exibir também, ó, o caminho. Qual o seu tamanho, quando é que ele foi acessado, modificado e quando é que ele foi criado, né? E aqui se ele vai ser a leitura, oculto, mas detalhes aqui a gente vai chegar um pouco mais à frente, tá? Isso para um arquivo. Quando a gente vê a respeito do diretório, com o exemplo aqui do disco local C, que a gente já tinha visto anteriormente, ó, ele diz o tipo, qual é o sistema de arquivo que ele utiliza, quantos de espaço ele tem livre e quanto ele está utilizando e qual a sua capacidade total. Aqui nesse caso eu estou com um SSD de 500, aí tem uma partição a menos, né? Ele está sendo usado e está livre. E é isso. Vamos voltar aqui novamente para o nosso slide. Quais são as regras e limites para a criação de arquivos e diretórios? A extinção é obrigatória? Bom, quando a gente se trata do Windows, né? O nome dos arquivos e pastas ele tem que ter 256 caracteres em letras, números e caracteres especiais, à exceção daqueles chamados reservados, né? Tem algumas palavras que ele já são reservadas para sistemas e arquivos, e aí a gente não pode criar esse arquivo também, porque aquele nome ele já tem uma reserva já dentro do SO e não pode ser duplicado. E não é obrigatório o nome de arquivo para possuir uma extensão, tá? Que um arquivo ele tem uma extensão. Quais os modificadores possíveis para o controle de acesso de um arquivo ou diretório? E como isso pode ser feito pelo usuário? Bem, ele existe basicamente, se eu não me engano, existe basicamente 6 tipos de permissões no Windows, tá? Ele vai poder dar um controle total, vai poder modificar, ler e executar, listar o conteúdo da pasta, ler e gravar. Por exemplo, se você definir permissões de controle total em uma pasta para um usuário, o usuário poderá excluir qualquer arquivo ou subpasta, independente de quais permissões foram definidas para esse arquivo ou subpasta, tá? A gente vai fazer aqui a prática, como é que a gente pode verificar isso. Vamos voltar lá naquele nosso arquivo de imagem. Se eu clicar com o direito dele e lá na parte de propriedades e em segurança, aqui eu tenho quem são os usuários, né? Eu tenho o system, o meu usuário e o administrator geral. O meu usuário aqui está o Ericles, ó. E o que é que eu tenho permissão dentro desse arquivo aqui? Eu tenho um controle total, então eu posso modificar, eu posso ler, posso executar, posso gravar, mas eu posso alterar essas permissões aqui também do meu usuário, tá? Então eu posso ler, dizer aqui o que é que eu quero, o que eu não quero. Caso eu tenha o outro usuário, eu seja o administrador dele, eu vou colocar o que aquele usuário tem permissão a fazer em cima deste arquivo, tá bom? Próximo ponto é quais os métodos e comandos possíveis para a manipulação de arquivos e diretórios. Dentro do Windows 10, você pode usar a manipulação de arquivos e diretórios como criar, mover, copiar, colar, renomear, excluir, e apenas utilizando os botões do mouse, tá? Aqui está o exemplo, a gente pode clicar com o botão direito na área de trabalho e vamos criar um novo arquivo. No caso aqui ele está criando uma pasta. Posso clicar aqui, novo, pasta, e dizer que essa pasta aqui é uma aula de SO. Eu posso vir aqui, novo arquivo, posso criar uma imagem, posso criar um TXT, tudo isso clicando com os botões do mouse, tá? Texto, eu posso editar, abrir, recortar, copiar, excluir, pois dentro dessa pasta aqui, se eu vier aqui na minha propriedade, novamente, segurança, o meu usuário ele tem controle total. Por isso eu consigo excluir essa pasta que eu mesmo criei, tá? Como é feito o acesso de um arquivo através de um caminho absoluto e a partir de um caminho relativo? Se tiver os três componentes a seguir, o caminho ele vai ser absoluto, tá? O
caminho absoluto ele é composto por um volume de letra da unidade de seguidos, seguido pelo separador de volume, no caso aqui é os dois pontos, tá? Um nome de diretório, um nome de arquivo opcional. Já se nenhum volume ou letra da unidade for especificado e o nome do diretório começar com caractere separado de diretório, o caminho ele será relativo na raiz da unidade atual. Caso contrário, o caminho ele será relativo do diretório atual. Aqui eu coloquei um exemplo ó, do caminho relativo e o absoluto, tá? No absoluto ele tem o C dois pontos, o documents, onde é que ele está encaminhado, e o caminho relativo normalmente ele só vem como se fosse uma pasta e o nome. Então, exemplo, ó, se eu clicar aqui, eu sei que o meu comando ele está no C user, aí aqui o caminho ele está sendo absoluto, tá? E aí eu consigo chegar nele. Como é feita a alocação de arquivos diretórios e qual o tamanho do bloco? Descreva o sistema utilizado. O Windows ele vem utilizar o do FAT, né, que é a tabela de alocação de arquivos, e que o diretório precisa armazenar apenas a posição do primeiro bloco de um arquivo para o acesso aos demais. O tamanho do bloco depende da versão do FAT que ele venha a ser utilizado. Deixa eu ver lá que tem o FAT 16, o 32. Demonstração de funcionamento e comandos principais relevantes, tá? A gente vai fazer agora uma prática aqui de criação de arquivos dentro do Windows. Porém, a gente já fez uma prática através dos botões, né? A gente veio aqui, clicou com o botão direito, criou. Mas a gente vai fazer através de comandos, tá? Você pode vir aqui pesquisar por CMD, para estar procurando o seu prompt de comando, tá? Eu vou procurar esse caminho aqui, tá? Que é o meu C, está no meu usuário dentro da conta Ericles, no meu desktop, tá? O usuário Ericles dentro do desktop. Então aqui eu já estou já no meu user, estou com o meu usuário logado. E para eu acessar o desktop, eu preciso dar o CD do desktop. E aí eu acesso essa pasta daqui, tá? Agora a gente vai criar um arquivo. Existem duas maneiras de criar um arquivo aqui através do prompt de comando, tá? Tem através do type, eu posso dizer que eu vou criar um arquivo do tipo nulo para, e aí eu coloco aqui o nome arquivo, ponto, coloco a extensão que vai ser esse arquivo, txt. Vou dar o enter. Pronto, o meu arquivo aqui ele foi criado, mas ele foi criado vazio, né? Se eu abrir aqui ele, ó, ele vai estar sem arquivo, sem, sem texto nenhum, ele está vazio. Eu também posso criar através do eco, tá? Posso vir aqui e colocar eco, e aí eu coloco um texto para esse texto de exemplo para atividade de SO. E aí depois de eu colocar o meu eco, eu vou dizer o nome de para onde esse arquivo vai. Então eu vou colocar aqui arquivo 2, passar a extensão txt. Então eu criar aqui meu arquivo 2, ó. E quando eu abrir ele, ele vai ter lá aquele texto que a gente acabou de criar dentro do prompt, que é o texto de exemplo para atividade de SO. Eu vou colocar outro comando aqui também, bem simples, que é o de delete, tá? Eu posso dizer que eu quero deletar o meu arquivo .txt. Mas antes, se eu passar apenas arquivo, sem a minha extensão, ele vai dizer que não encontrou aqui, ó, nenhum arquivo, né? Mesmo a gente sabendo que nosso arquivo está aqui. Por quê? Porque nós precisamos passar a extensão desse arquivo, no caso, .txt. E aquele arquivo que estava lá sumiu, tá? Vamos para algumas considerações finais. E aí aqui eu exibo um pouco das vantagens e desvantagens da utilização de arquivos dentro do Windows, tá? A vantagem do Windows, ele usa o NTFS, então é bem flexível, ele tem uma capacidade maior de, de alocação, de transferência de arquivos, tá?
e é o mais atual. A desvantagem, o sistema de arquivos FAT32 que o Windows utiliza, ele suporta apenas até 4 GB. Então, se seu arquivo for maior do que 4 GB, tem que fazer a mudança do tipo FAT32 para NTFS. A gente vê isso muito em pendrive. Por exemplo, a gente tem um pendrive de 32 GB e quer passar um arquivo de 8 GB para ele. Se ele tiver em FAT32, a gente tem que formatar o pendrive para NTFS e aí sim ele suporta o arquivo maior, tá? A vantagem, ele não há limite para a criação de subpastas. Então, a gente pode criar subpastas diversas, igual aquela que eu fiz lá dentro anteriormente. Criei uma pasta dentro da outra e aí a gente pode criar subpastas diversas. No FAT32 não há suporte para permissões, criptografia ou compactação de arquivos. Então, isso aqui ele deixa ele mais flexível, né? mais fácil para violação, caso o arquivo esteja em FAT32. E o ícone das pastas podem ser alterados. Isso aqui é uma vantagem que o Windows oferece. Vou fazer um exemplo aqui rápido. Se eu criar uma nova pasta aqui, por exemplo, isso aqui é uma pasta chamada ícones, né? Icons. Vou clicar aqui com direito em cima dele, lá nas minhas propriedades, personalizado, alterar ícone. Posso colocar aqui diversos ícones para essa pasta. Então, ele aqui tem a diferença. E aí, isso aqui facilita o trabalho de quem tem a vida organizada, né? Aqui está as referências para eu fazer esse arquivo apresentado para vocês hoje. Esse arquivo aqui, quando eu digo essa apresentação slide, então é uma extensão .pptx. E obrigado e espero vocês na próxima aula.